Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Aqui é o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica, em Niterói. Você é bem-vindo, você é bem-vinda a mais uma aula do nosso programa de estudo bíblico. E nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, que estamos tratando como o Evangelho do Cuidado. Já estamos aí a 17 lições, completando com essa, de uma jornada longa, uma das mais longas do nosso programa de estudo bíblico. Se você perdeu alguma das aulas anteriores, é só acessar a playlist em nosso canal. Todas as aulas estão gravadas e você pode acompanhar aquela que perdeu ou até mesmo aquela que você gostaria de assistir de novo. Nós temos um material disponibilizado gratuitamente para você. Você pode acessar o blog da nossa igreja e ali na página de estudos você vai encontrar a apostila do nosso curso Lucas, o Evangelho do Cuidado, uma espiritualidade do cuidado. O link para o blog está aqui nas descrições do vídeo. Você pode acessar, baixar. Só lembrar que a cada aula desse curso nós temos atualizado as lições. As lições estão sendo escritas à medida que o curso avança. E eu gostaria então que você tivesse esse cuidado, cada aula nova você baixar e atualizar nos seus arquivos esta apostila para o seu estudo. Também eu gostaria de convidar você a deixar um comentário aí no nosso chat ou na lista dos comentários. Se você nos assiste ao vivo, você tem aí acesso ao chat e nós podemos dialogar, podemos trocar ideias. Se você tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma informação, fazer alguma crítica, esteja à vontade, nós ouviremos sua contribuição com muito amor e carinho e vamos dar a resposta no momento adequado para que você possa também interagir com a nossa aula. Sem mais demora, nós vamos colocar aqui agora a nossa lição de hoje, que também é preparada numa apresentação com slides, com o texto que queremos trabalhar com os irmãos e irmãs. Essa é a nossa apresentação e este é o curso de estudo bíblico no Evangelho de Lucas, o Evangelho do Cuidado, por uma espiritualidade do cuidado. Estamos trabalhando esse conceito na nossa área ministerial, na nossa produção teológica e gostaríamos que você acompanhasse também este estudo bíblico para aprofundar o seu conhecimento nessa área do cuidado religioso, do cuidado humano, do cuidado pastoral, do cuidado da igreja, do cuidado divino para com a gente. É disso que a gente está falando esse tempo todo. A nossa aula de hoje já é a 17ª aula. Ela já está, o nosso curso já está bem avançado, quase chegando ao seu final. Será um total de 20 aulas que estudaremos no Evangelho de Lucas. E a nossa aula de hoje vai falar sobre a misericórdia, o cuidado como exercício de misericórdia. Porque para mim, ou para nós aqui que estamos trabalhando nisso, cuidar é se importar com o outro, assim como é o ato de misericórdia. A misericórdia é uma forma de você expressar pelo outro a preocupação com ele, a atenção com ele, oferecer ao outro aquilo que a sua emoção é movida pela necessidade, pela carência do outro. É, Quando nós falamos de misericórdia, estamos falando de um aspecto do cuidado divino que é baseado em seu amor
para conosco. Para a gente começar a pensar sobre isso, quero deixar um versículo que nós estaremos explorando durante esta aula. Um versículo que me chamou muito a atenção. É o Senhor falando: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que você tem como impossibilidade na sua vida? O que você acha que é tão difícil para você alcançar? A palavra de Deus é muito clara quando diz para nós que Deus cuida da gente, que Deus tem misericórdia conosco, exatamente pelo fato de que aquilo que parece tão difícil de ser alcançado, aquilo que parece tão difícil de ser conquistado, Deus já está trabalhando em nosso favor. O que é impossível para os homens é possível para Deus. A nossa aula de hoje vai estar baseada nos capítulos 18 e 19. Vamos começar no versículo 1 do capítulo 18 e vamos até mais ou menos a metade do capítulo 19. Por que essa fragmentação do capítulo 19? Porque nós estamos na etapa final da viagem de Jesus a Jerusalém. Jesus está atravessando toda a região da Galiléia e da Judéia para poder chegar a Jerusalém. E ele já está quase chegando lá. Ele já está quase alcançando a cidade onde ele encerraria o seu ministério. Então tem muita coisa acontecendo nessa etapa final de sua jornada. E ele aproveita esse momento de encerramento de sua jornada para tratar de um assunto muito importante, que é a questão da misericórdia. Ele demonstrou esses atos de misericórdia. Ele mesmo é a expressão da misericórdia de Deus pela humanidade. E agora chegou o momento dele apresentar a sua proposta de cuidado para com as pessoas por causa da misericórdia divina. Então, o que é a misericórdia? A misericórdia é o cuidado divino que é resultado do seu amor e da sua justiça. Misericórdia é a ação divina que demonstra o amor de Deus e a justiça de Deus por toda a humanidade. É verdade, Deus é justo, mas também Deus é amoroso. Quando a gente fala que Deus é justo, não estamos falando que Deus é punitivo. Deus é justo exatamente por causa da sua natureza. Esse é o modo de ser de Deus, agir com justiça. E por que ele faz isso? Porque ele nos ama. Então o amor vem primeiro, a justiça vem em segundo. E o resultado dessa combinação de amor divino e justiça divina é a misericórdia. Então é daí que nós vamos entender que nós somos cuidados por Deus, somos libertos, somos salvos pelo Senhor, somos tratados como alguém que enfrenta o mal e somos libertos da maldade, somos fortalecidos exatamente por causa desse ato gracioso de Deus. Ele tratou conosco dessa maneira e isso para nós é graça. Jesus demonstrou a sua preocupação logo de início com a ênfase na prática da oração. E ele diz que essa prática da oração é uma maneira da gente fazer essa aproximação humana do cuidado divino para conosco. E é preciso, então, que essa oração esteja ligada a uma prática libertadora. Duas parábolas que Jesus conta para demonstrar essa preocupação com uma oração libertadora, vamos dizer assim. Essa oração que faz sentido, essa oração que leva as pessoas a refletirem um pouco mais sobre o cuidado divino para conosco. A primeira parábola nós a chamamos de a parábola do juiz iníquo,
Você deve conhecer bem essa parábola. Jesus compara a vida de oração à atitude de uma mulher viúva que está querendo resolver o seu problema com um inimigo, um adversário que está perturbando a ela, mas só que o juiz é iníquo. O juiz é uma pessoa que não é prudente nos seus atos, é um juiz perverso. E aí então, esse juiz, para se ver livre da mulher, que ela insiste, ela clama, ela grita, ela vai importunar o juiz o tempo todo, mas para que esse juiz iníquo se livre da mulher, então ele vai lá e atende à sua necessidade, à sua decisão. O juiz resolve atender a petição da viúva somente para se livrar da importunação. Jesus até ele diz: olha, meu pai pode fazer muito mais do que esse juiz. Se um juiz perverso é capaz de atender o pedido de uma viúva, de uma desamparada, de uma pessoa necessitada, de uma pessoa que está sendo vítima de uma maldade, de um adversário, ele é capaz de agir dessa maneira? Imagine o Deus que te ama. Como é que ele vai fazer também? Então ele diz que esse Deus maravilhoso é capaz de abençoar com muito mais cuidado, com muito mais atenção do que um juiz iníquo que se quer se livrar de quem faz a petição. Jesus utiliza o recurso do absurdo para dizer o quanto o cuidado divino se diferencia dos cuidados humanos. E a oração libertadora é aquela que é perseverante diante de um Deus que cuida por amor. Nós sabemos que Deus cuida e não há nenhum problema, meu irmão, minha irmã, de você levar os seus problemas diante de Deus, suas necessidades, suas petições diante de Deus de maneira repetida, persistente, insistente. Deus não se incomoda com isso, porque ele sabe que quando tem alguma coisa que afeta, isso tira o nosso sossego, tira a nossa paz, faz com que a gente se sinta limitado, e ele entende isso e nos consola, ele nos acolhe, ele cuida da gente em nossas necessidades como um pai amoroso, não como um juiz. Diz a palavra de Deus: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Você acha que Deus vai fazer isso? Deus é um pai amoroso que tem uma resposta para cada uma de nossas necessidades. A outra parábola é a parábola do fariseu e do publicano, também uma parábola muito conhecida, em que Jesus conta o fato de que duas pessoas comuns, duas pessoas da sociedade, duas pessoas extremamente conhecidas da sociedade, resolvem ir ao templo para orar. Uma prática também corriqueira na vida da sociedade judaica. Só que um era o fariseu e o outro era o publicano. O fariseu era tratado como um homem de bem e o publicano era tratado como um homem pecador. Então, um homem de bem e um pecador vão ao templo para orar. Só que na hora de orar, cada um desses personagens tem uma atitude diferenciada. O fariseu, ele se torna-se muito arrogante, se torna um hipócrita, tentando elogiar a si mesmo, exaltar as suas ações religiosas, se achando mais santo do que qualquer outra pessoa. Ele entendia que a sua religiosidade era suficiente para que Deus pudesse cuidar dele, e então ele demonstra uma gratidão que não é, na verdade, uma gratidão sincera. É como se fosse uma autossabotagem. Ele dizendo: "Tá vendo como é que eu sou bonzinho?
Você tem mais a que agradecer a mim, mas eu te agradeço por você me tratar como alguém bonzinho que eu sou, porque eu mereço ser tratado como um bonzinho. É a oração do fariseu. Essa oração se parece com a oração de muitos cristãos e cristãs nos nossos dias atuais, que se acham melhores que os demais. Há, inclusive, religiosos que se acham mais perfeitos do que Deus. Já a oração do publicano foi uma oração bastante comovente. Ele estava ali humilhado, ele se sentia um alguém muito desprezível, alguém que reconhecia que não merecia estar ali. Ele tinha a consciência de quem ele era, sabia que ele cometia coisas que desagradavam a Deus. Por isso ele clamava por misericórdia. Ele pedia por misericórdia, ele clamava ao Senhor por misericórdia. E aí vem a afirmação de Jesus dentro da parábola. A oração que Deus ouve é a que é feita com sinceridade e honestidade consigo mesmo, não com Deus. A oração é sua. A oração é você que faz, é você que se apresenta. Deus quer ouvir a nossa oração para que a gente possa dizer para Deus o quanto eu me conheço, o quanto eu me entendo, o quanto eu sei do que eu necessito para que eu possa viver uma vida digna. Então, Deus espera isso da gente. Olha o que Lucas diz. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Isso quer dizer o seguinte: a vida do reino de Deus não é uma vida fácil, não é uma vida de sucesso atrás de sucesso. Pertencer ao reino de Deus demanda ações que estão ligadas a essa prática de misericórdia, tanto a misericórdia de Deus para conosco, quanto as misericórdias que nós devemos também realizar. Pessoas misericordiosas agem com os mesmos princípios e valores que Deus age. Pelo fato de Deus ser misericordioso e compassivo, Deus espera que seus filhos ajam do mesmo modo. Que a gente possa demonstrar pelos outros a mesma misericórdia que Deus demonstra para conosco. Há algumas marcas dessas ações de misericórdia que estão aí na narrativa sobre essa trajetória de Jesus. Lucas vai anotando cada uma dessas marcas da misericórdia na ação de Jesus. A primeira marca é a marca da sinceridade, como vimos na oração do publicano. E a melhor expressão dessa sinceridade é a figura da criança. Jesus aproveita a presença de uma criança e coloca ali no meio e diz que se alguém quiser ser uma pessoa importante no reino de Deus, teria que se tornar como aquela criança. A criança é o melhor retrato de um ser humano sincero e autêntico. Há muitas pessoas que falam que a criança é pura, que a criança é ingênua. Olha, eu não diria dessa forma, mas há alguma coisa que é característico da criança. A criança é espontânea, a criança é aberta para o outro e a criança demonstra uma dependência de alguém que possa cuidar dela. É por isso que Jesus usa a figura da criança. Jesus afirmou que o reino de Deus pertence às pessoas que são semelhantes às crianças. Está lá no verso 16. E ele acrescenta: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A segunda marca é a marca da generosidade. Ser generoso é ser alguém capaz de dar de si. E essa história da generosidade
acontece, essa ênfase na generosidade acontece quando um homem muito importante veio procurar Jesus. E ele tinha uma dúvida no seu coração. Ele queria saber como que ele poderia herdar a vida eterna. Apesar da muita riqueza que ele possuía, ele não tinha essa convicção de que o seu poder aquisitivo seria capaz de garantir-lhe uma vida segura, uma vida plena por muitos anos. E então ele vai até Jesus perguntar o que é que ele deveria fazer para alcançar essa tal vida eterna. Ele queria saber como é possível alcançar. Há um conceito que a gente precisa trabalhar essa pergunta do homem de qualidade. Em outros evangelhos, a gente vai encontrar o jovem de qualidade. Esse homem importante nos outros evangelhos é um homem, um jovem de qualidade. A noção de vida eterna corresponde a um modo de viver em plenitude de forma permanente. Há muitas pessoas que acham que vida eterna é uma vida sem fim. Olha, gente, a vida eterna não nos isenta da morte. Mas é claro que existe uma vida além dela. E a vida eterna está ligada a essa condição com a qual eu viverei na eternidade. Mas a vida eterna, ela já é desfrutada aqui. Vida eterna quer dizer exatamente uma pessoa vivendo plenamente a sua vida, a sua felicidade, a sua realização como pessoa, como cidadão, como cidadã nos dias de hoje, no seu tempo, sendo uma pessoa melhor no tempo em que ele está vivendo. Agora, embora aquele homem de qualidade, aquele homem extremamente rico, aquele homem importante, pudesse até dizer que ele tinha uma vida religiosa, uma vida de observância dos 10 mandamentos, aquilo não era suficiente para lhe dar segurança para ter uma vida feliz. Religião, moralidade, riqueza, nada disso garante uma vida plena de realização. Jesus então desafia aquele homem. Jesus afirmou que ainda lhe faltava abrir mão de uma mentalidade materialista que ele possuía, uma mentalidade acumuladora, para assumir uma vida marcada pela generosidade. Olha o que Jesus diz para aquele homem tão importante. Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O que falta para você ter essa certeza de uma vida plena? Para aquele homem, faltava ele entregar tudo para Jesus, faltava ele dividir tudo que ele tinha, ser uma pessoa mais generosa e seguir a Jesus. O que falta para a gente? O que falta para você? A generosidade é uma das atitudes mais necessárias num tempo como esse de hoje. E, por fim, nós vamos encontrar uma outra marca, que é a marca da simplicidade. Uma vida mais simples, uma vida mais modesta, uma vida sem tanta ostentação. A reação de tristeza que o homem importante demonstrou por causa da proposta de Jesus despertou a preocupação dos discípulos com a participação dos mais ricos no reino de Deus. Eles disseram entre si, então vai ser muito difícil, hein? Um rico entrar no reino dos céus. Não, difícil não é. Por isso que ele vai dizer que não há nada impossível aos olhos de Deus. Pode ser impossível para os homens de terem abrirem mão dos seus valores, abrirem mão da sua riqueza,
da sua mentalidade de conquista, de achar que tudo foi conquistado pelos seus próprios méritos, pode ser que isso cause alguma impossibilidade, mas para Deus nada é impossível. Afirmou que a vida no reino de Deus não se orienta pelos valores materiais. A vida de ostentação, meu irmão, minha irmã, não combina com o reino de Deus. Anote isso, por favor, para que você não se engane. Uma vida de ostentação não combina com o reino de Deus. Cidadãos do reino desenvolvem uma noção de vida mais simples. Optam por uma vida mais moderada, uma vida sem tanta ostentação. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus reconhece isso, que para as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, abrir mão das suas conquistas me parece algo bastante sacrificante. A gente precisa entender isso, a condição das pessoas que têm maior poder aquisitivo. Muitas delas conquistados a duras penas, trabalhando muito a vida inteira para poder ter um padrão de vida, de conforto, de segurança para toda a sua família. Mas isso não significa que você precise ter uma vida de ostentação. É nessa parte que Jesus está preocupado, de você poder ter uma vida mais simples, a fim de que aquilo que você conquistou abençoe a vida de muitas pessoas. Quem se dedica a uma vida marcada pelas ações de misericórdia tem uma recompensa. Essa é a afirmação de Jesus. Vale a pena ter essas marcas na vida da gente, a marca da sinceridade, a marca da generosidade, a marca da simplicidade. Vale a pena a gente fazer esses esforços? Sim, claro que vale. Há uma recompensa por nós fazermos esse esforço. Eu sei que é um esforço da gente abrir mão de determinados valores, de determinados desejos, de determinados sonhos, para que a gente possa viver uma vida no reino de Deus. Mas ele diz que qualquer pessoa que vier a tomar essas decisões haverá de receber uma recompensa de Deus. A vida no reino de Deus é marcada por essa prática da misericórdia. E ele diz: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. É isso que Jesus lembra. Tem recompensa pelo esforço de se dedicar a uma vida mais simples, mais generosa e mais sincera no reino de Deus. Então, após essas lições, Jesus alertou os seus discípulos que aquela seria a última etapa de sua jornada em direção a Jerusalém. E isso significava a conclusão de sua missão no mundo e estava chegando perto de terminar a sua jornada de atuação neste mundo e cumprir a obra salvadora de Deus. Quando então ele estivesse em Jerusalém, o propósito messiânico de sua vinda ao mundo seria consumado. Jesus tinha consciência de quem ele era. Ele tinha consciência de que o cumprimento da missão salvífica passava pelo seu martírio como um filho do homem. Quando ele diz isso, ele está usando um termo messiânico lá das profecias para dizer que ele era o encarnado de Deus. Ele se fez como um de nós, ele se fez como um ser humano para que pudesse trazer salvação a todos os homens. Diz a palavra de Deus: estamos subindo para Jerusalém.
narrativa de Jesus e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele e o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Essa predição da sua morte de forma cruel, como uma vítima, e a sua ressurreição é algo que vai chamar a atenção das pessoas, porque as pessoas não entendiam, os discípulos principalmente, não entendiam aquela profecia que Jesus estava lembrando, que estava lá nos profetas antigos e que ali estava se cumprindo na presença deles. Então, Jesus e a sua comitiva seguiram adiante. E aí, quando ele chegava perto de Jerusalém, já na entrada de Jerusalém, ele encontra um cego sentado à beira do caminho. E esse cego, quando sabe que Jesus está passando, ele pergunta que multidão era aquela, que barulho era aquele. E alguém lhe diz: é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. E aí ele se levanta e começa a clamar para que o filho de Davi tivesse misericórdia dele. O cego soube que era Jesus de Nazaré, mas o chamou de filho de Davi, que era um outro título messiânico atribuído a Jesus. E ele sabia que esse filho de Davi era um agente da misericórdia divina. Ele podia agir com misericórdia em favor dele. Então, naquele momento, Jesus pergunta ao cego: o que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu faça por você? E o cego não pensou duas vezes, ele foi objetivo, taxativo. Ele não deu voltas, ele não fez mesuras, ele diz: eu quero ver. O que você quer que eu faça? Meu amigo, eu estou cego, eu quero ver. Eu quero ver. O cego, então, foi objetivo em dizer que queria ver. E Jesus o curou imediatamente e afirmou que a sua cura se devia à sua fé. Ele diz: a sua fé te salvou. Ao verem esse milagre, as pessoas então começaram a louvar a Deus, porque o cego, quando foi curado, ele saiu saltitante de alegria, seguindo Jesus, e todos os que sabiam que aquele homem era anteriormente um cego ficaram entusiasmados e louvavam a Deus por causa daquele milagre. Então, ali é o começo da entrada de Jesus em Jericó. Jesus está entrando em Jericó e ele vai atravessar a cidade com uma multidão ao redor dele. Muitas pessoas que vieram conhecer Jesus e ver Jesus passar pela sua cidade, levando graça, levando cuidado, levando amor, compaixão, misericórdia por todas as pessoas. E numa daquelas caminhadas pelas ruas da cidade, Jesus avista um homem que estava pendurado lá, trepado numa árvore. Ele era alguém muito importante para a cidade de Jericó. Ele simplesmente era o chefe dos publicanos, dos coletores de impostos. Era alguém que devia ter muito dinheiro, uma pessoa rica, uma pessoa de bem, que se enriqueceu, claro, cobrando imposto de todo mundo. E ele possivelmente fosse uma pessoa que tivesse algumas práticas ilícitas na sua maneira de cobrar imposto. Não resta a menor dúvida. Isso não é novidade alguma, não é um problema da nossa época, nem do nosso país. É um problema humano que vem atravessando aí a história da humanidade, que são os atos de corrupção que envolvem os cargos governamentais, os cargos públicos.
Então, Zaqueu estava ali. Ele era uma pessoa de baixa estatura, tinha muita gente, uma multidão enorme. Ele não conseguia ultrapassar aquela multidão para ver Jesus passar. E a solução que ele encontrou foi até muito criativa. Ele subiu numa árvore e ali ficou empoleirado, esperando Jesus passar. Jesus o avistou, Jesus o viu e Jesus pediu a Zaqueu para que ele o hospedasse em sua casa. Olha, eu fico imaginando se isso fosse comigo. Eu estou curioso em ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Quem é essa pessoa que tratou os meus colegas publicanos em outras cidades com tanto respeito, com tanto amor, com tanta compaixão, com tanta misericórdia? Quem é essa pessoa? Eu quero ver essa pessoa. E Jesus olha para Zaqueu e diz: Eu quero ficar na sua casa hoje. Ele desceu depressa e ele desceu com tanta alegria e ao ponto de receber Jesus em sua casa com toda a acolhida, com todas as honras, podendo fazer por ele o melhor que ele podia. Quando Jesus disse para Zaqueu que queria pousar em sua casa, ele não levou em consideração as condições de vida de Zaqueu. Ele não quis saber quem ele era, o que ele fazia. Ele só queria saber que ali estava uma pessoa carente da misericórdia de Deus. As possibilidades de acolhimento dele a essa graça maravilhosa que ele tanto necessitava. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa. A atitude de Zaqueu em receber Jesus em sua casa produziu transformação em sua vida. Enquanto as pessoas demonstravam surpresa pelo fato de Jesus entrar na casa de um pecador, uma grande transformação estava acontecendo na vida de Zaqueu, na vida daquela pessoa. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Olha a misericórdia aí. Olha a generosidade. Olha a maneira tão doce dele dizer: o que eu tenho é mais do que eu preciso. Eu posso dividir isso com outros que também necessitam. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Que bacana isso, né? Uma transformação completa. Ele quis reparar o dano que ele tinha causado, ele quis mudar de vida, ele quis dizer que ele era agora uma nova criatura. Preste bem atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Isso é o maior exemplo de uma vida transformada. Quais são as marcas dessa transformação na vida da família de Zaqueu? Que pode acontecer na nossa família. A marca da generosidade, de novo. Estou dando metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu estava disposto a fazer mais do que a tradição judaica exigia. A tradição judaica exigia 20%. Era 20% da renda das pessoas para poder ajudar os mais pobres, para poder fazer caridade. Era assim que era o costume dos judeus. Os judeus eram pessoas que praticavam caridade. E eles diziam que o teto máximo de cada um é 20% de sua renda. A segunda marca dessa transformação é a prática da justiça. Se alguém extorquir alguma coisa, diz Zaqueu, ele se dispõe a praticar um ato de justiça que vai além da letra da lei. Ele não precisava, segundo a lei, fazer aquela reparação, bastava devolver, bastava indenizar. Era o mais do que suficiente.
Mas ele diz: eu vou fazer 4 vezes mais. Eu vou não só dobrar, mas vou quadruplicar aquilo tudo que eu prejudiquei às pessoas a quem eu extorqui. E a terceira marca é a marca da compaixão. Devolverei 4 vezes mais. Zaqueu demonstrou o que vai orientar a sua vida dali por diante não é a riqueza, mas a capacidade que ele tinha de desapegar-se daquelas coisas que faziam dele uma pessoa gananciosa, uma pessoa corrupta, uma pessoa que praticava atos ilícitos para poder tirar proveito próprio. A atitude de Zaqueu não dá para ser explicada matematicamente. Quanto ele tinha, o quanto ele ia ter que abrir mão, com quanto ele iria ficar. Não temos condições de fazer essas avaliações. Porque se tivéssemos, teríamos que afirmar que Zaqueu fez uma opção pela pobreza. Ele disse: eu vou abrir mão de tudo, eu vou ficar sem nada, porque eu vou reparar todos os meus danos, todos os meus atos. Ao contrário, a opção de Zaqueu foi a de assumir uma atitude responsável diante da desigualdade predominante na localidade em que ele vivia. Como um funcionário público, coletor de impostos, ele se sentia no dever de praticar a justiça de um modo extraordinário. Ele sabia qual era a condição de vida das pessoas e ele então resolve tomar uma atitude que ia além dos padrões de justiça da sua época. A mensagem do Evangelho tem a finalidade de promover transformação na vida daqueles que acolhem o convite amoroso de Jesus. E Jesus acrescenta: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Seguindo mais adiante, nós vamos encontrar uma seguinte situação. Diante daquela experiência transformadora na casa de Zaqueu, Jesus aproveita então para dar o seu último ensino a respeito da natureza do reino de Deus antes de subir para Jerusalém. Jesus então conta uma nova parábola, dessa vez a parábola das 10 minas. Essa parábola é uma versão da que Jesus apresentou, que está registrada lá em Mateus 25, versos de 14 a 30, conhecida como a parábola dos talentos. É uma versão diferente, mas ela tem a mesma mensagem. Lucas registra de um modo diferente. Nessa parábola das 10 minas, ela está relacionada com aspectos ligados à nossa responsabilidade e à nossa fidelidade em relação à vida no reino de Deus. Então, como que é essa história? Um nobre sai em viagem para ser coroado rei em outra cidade. Por isso, ele entrega aos seus servos 10 minas para que eles pudessem investir e fazer o dinheiro render em seu favor. Quando ele retorna de sua viagem, já consagrado rei, o nobre cobra a prestação de contas de cada um sobre o que cada um fez com suas minas. O que essa parábola nos ensina? Essa parábola tem uma riqueza profunda que nos ajuda a pensar sobre como nós lidamos com aquelas bênçãos que Deus nos concede na vida. Em primeiro lugar, nós aprendemos que Jesus nos abençoa, apesar de nossas atitudes distantes da vontade dele. Nem sempre somos abençoados por causa da nossa caridade, por causa da nossa bondade, ou por causa de uma atitude nossa. Jesus abençoa independente daquilo que a gente faz. A bênção dele é sempre graciosa.
Deus não nos abençoa por causa de nossos méritos, mas conforme a sua vontade. Os servos do nobre o odiavam. É interessante ver esse registro. Os servos não gostavam do nobre e até tramavam abandonar, conspirar, para que ele, quando viesse consagrado rei, eles não obedecessem mais. Então os servos do nobre o odiavam e não queriam servi-lo, mas mesmo assim desfrutaram da confiança do nobre. Diz o texto: mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Mesmo as pessoas que ignoram a presença de Deus, mesmo você que não quer nada com Deus, Deus ainda assim te abençoa. Deus ainda assim nos abençoa. Ele não abençoa por causa dos nossos méritos, mas é porque ele nos ama e sabe do que a gente precisa. Em segundo lugar, a segunda lição é de que Jesus valoriza cada atitude humana em favor do seu reino. Quando o nobre retornou de sua viagem, já como rei, ele soube recompensar a cada um que se manteve fiel e agiu com responsabilidade em relação ao cuidado com as suas minas. A maneira como cuidamos dos valores do reino, a maneira como cuidamos da criação, mesmo que a gente viva uma vida distante, uma vida que não quer nada com Deus, mas se você cuida da criação, cuida dos valores do reino de Deus, como a justiça, como o amor, a paz, a alegria, então, meu querido, Jesus sabe valorizar esse seu gesto de cuidado com a criação, com o próximo e com os valores do reino de Deus. Diz a palavra de Deus: muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Lá em Mateus diz: porque você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aprenda isso, meu irmão. Tudo que você faz como generosidade, como cuidado, como sinceridade, como simplicidade, como vimos até aqui, olha, Deus tem uma recompensa para você. Cuidar do outro, cuidar da criação, cuidar dos valores do reino de Deus, tem recompensa sim. E Deus sabe, se formos fiéis no pouco, sobre o muito, Ele vai nos colocar. E em terceiro lugar, a terceira lição que aprendemos nessa parábola é de que Jesus nos recompensa pela nossa dedicação em favor do seu reino. Tudo que fazemos em favor do reino de Deus, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista individual, seja qualquer esforço que você faça, desde a sua entrega pessoal a Jesus, até mesmo o seu empenho no ministério em favor do reino de Deus, Deus sabe como te recompensar. Um dos servos, naquela ocasião, deixou de investir a mina daquele nobre, mantendo-a guardada de forma segura consigo. Lucas diz que o moço cuidou da única mina que ele recebeu como depósito para que ele cuidasse, envolveu num paninho, guardou lá na gaveta, escondeu, não quis mais saber, até que o homem voltasse. Na parábola de Mateus dos talentos, o homem que recebeu apenas um talento cavou um buraco, escondeu na terra o único talento que ele cuidava do seu senhor, porque ele tinha medo. Ele tinha medo porque sabia que o seu senhor era uma pessoa rigorosa nos padrões de aferição. E ele, com medo de perder aquele único talento ou aquela única mina, resolveu então guardar com segurança. Estaria muito certo
se não fosse assim. Foi a ordem, não, essa não foi a ordem que o seu senhor deu. A ordem foi para que cuidassem das suas riquezas e pudessem fazê-la prosperar, como se fosse ele cuidando das suas riquezas. Então, Jesus usa essa situação para ilustrar como Deus pode recompensar a cada um pelo esforço de cuidar da vida, de cuidar da criação, de cuidar dos valores do reino de Deus. Diz o texto: Eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Deus recompensa sempre aqueles que se dedicam a uma vida em favor do reino de Deus. Para a gente terminar nossa aula de hoje, quero deixar uma lição para a vida. Eu anotei um texto aqui, quero que você ouça com atenção. Nossas ações de misericórdia demonstram nossa fé. Cuidar ou confiar nas promessas divinas implica crer que Deus age com justiça em favor de todos nós. Deus tem pressa em cuidar daqueles que sofrem injustiça e espera que seus filhos coloquem suas vidas a serviço do cuidado com os outros. Diz esse texto que eu quero que vocês guardem com você. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É uma pergunta bastante capciosa, difícil de ser respondida. Mas eu espero que isso ajude a gente a tomar decisões a respeito da vontade de Deus para a nossa vida, de fazer uma entrega pessoal de nossa vida ao Senhor. Convido você a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor. Ore comigo. Deixe Deus falar ao seu coração e tome uma decisão de entregar sua vida ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estas palavras. Muito obrigado por esta lição de hoje sobre a tua misericórdia e o teu chamado divino para também sermos misericordiosos. Guarda a nossa vida, Senhor, guarda o nosso coração. Dá-nos um dia de paz na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Bem, meu irmão, minha irmã, esse é o domingo que antecede o Natal. Então eu quero desejar a você e a sua família um feliz Natal. Que durante esta semana você tenha um tempo de paz, um tempo de comunhão com todos aqueles que são seus e que você desfrute do melhor de Deus em sua vida. Um feliz Natal para todas as famílias de nossa igreja e de todos aqueles que nos acompanham em nossas redes sociais. Deus os abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor.